É muito bom vê-los novamente aqui na Nova Semente. Se você nos visita pela primeira vez, é minha sincera oração que você se sinta entre amigos e que, acima de tudo, você possa ter em nosso meio, nesse início de noite, um momento especial com Deus. Essa é a Nova Semente, que faz parte integrante da Comunidade Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia. E essa é a nossa missão, que você tenha uma experiência real com Deus. Hoje nós estamos na terceira parte da atual série de mensagens intitulada Recomeços. Em meio à atual crise de confiança que nós vemos no mundo, em que as forças econômicas globais estão aí sacudidas, dia após dia com notícias não tão animadoras, como é que nós podemos viver com fé e esperança em nosso coração? Hein? Ao nós adentrarmos o desconhecido caminho de 2009, como podemos ter esperança e fé em nosso coração? Responder essa e outras importantes perguntas é a razão de nós estarmos hoje aqui. Na realidade, nós vivemos em uma sociedade que cada vez mais busca segurança e busca o bem-estar físico de cada um de nós. E para que isso ocorra de uma maneira gradativa, nós vemos o aumento de advertências em todos os lugares. No passado era um pouco diferente. Hoje você vê em todos os lugares advertências a como nós podemos viver de maneira mais segura. Por exemplo, sempre hoje nós vemos use o cinto de segurança. Eu lembro quando eu comecei a dirigir, há uns bons anos atrás, o uso de segurança não era algo, pelo menos para mim, não era obrigatório. Ninguém levava multa por andar sem cinto. Hoje não. Queremos que as pessoas entendam. O governo faz isso, use o cinto de segurança. Consulte o seu médico. E nós não poderíamos esquecer da famosa plaquinha que diz o seguinte: senhores passageiros, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado nesse andar. E em virtude dessa linda frase, eu trouxe aqui uma crônica escrita por Luciana Ribeiro. Eu encontrei essa semana e eu fiz questão de trazer para vocês vão gostar. Ela escreve o seguinte: um assunto que há muito tempo me atormenta são as tais plaquinhas que agora são afixadas na entrada de todos os elevadores de São Paulo. Com aviso, senhores passageiros, antes de entrar no elevador, verifique-se o mesmo encontra-se parado nesse andar. E ela diz: além do horror, que é esse estilo secretário de advogado, não seria muito mais objetivo, simples e até bonito dizer, antes de entrar no elevador, verifique se ele está parado nesse andar? Há uma outra questão que me intriga. Acredito que o bom vereador, que fez com que a divulgação desse aviso se tornasse uma lei, tinha uma nobre intenção em poupar vidas humanas, que despencariam um poço abaixo caso passassem pela porta e o elevador não estivesse no andar. Longe de mim pensar que esse dedicado edil tem um cunhado que fabrica plaquinhas acrílicas. Pois bem, para entrar num buraco e não num elevador, o sujeito precisa ser um tanto distraído. Caso contrário, ele perceberia que não há luz, não há chão, não há nada e entraria, é lógico, e não entraria, é lógico. E você acha que alguém distraído nesse ponto vai prestar atenção no tal do aviso? Mas esse, apesar de ser muito presente em nossas vidas, não é o único aviso inútil que anda por aí. E ela diz: meu pai jura que anos atrás tinha uma placa no Trianon informando que era proibida a entrada de animais desacompanhados. Fico só imaginando o vira-lata ali no portão, dando meia volta porque leu o cartaz e percebeu que não poderia entrar sozinho. Outros avisos se tornam completamente inúteis conforme o horário. Mais que isso, chega a ser uma afronta. É afrontado que você se sente quando passa pela pista local da Marginal, às 6 da tarde, e se depara com a placa que lhe avisa que ali a velocidade máxima que você pode andar é 70 km por hora. Se você conseguisse chegar à metade disso, certamente beijaria o diretor da CET. E ela continua aqui: sinais, avisos. Queridos, algumas dessas advertências são importantes a nós. São apropriadas, como por exemplo, não beba antes de dirigir. Fumar é prejudicial à saúde, e assim por diante. Mas, de certa forma, essa preocupação por segurança indica o desejo a que nós pudéssemos viver em uma sociedade livre, sabe de quê? De riscos, preocupações. Como seres humanos, nós buscamos segurança e bem-estar. Mas nós nunca podemos esquecer
que através da história humana, aquilo que sempre impulsionou o coração de nós, como seres humanos, foi o espírito de aventura. A busca por descobrir o desconhecido. O problema com essa incessante busca por segurança e conforto é chegar ao ponto em que você e eu, em que nós deixamos de arriscar. E eu pergunto a vocês, é possível remover todos os riscos da nossa vida? A vida é composta por riscos, não é mesmo? Escolher, por exemplo, uma profissão é o quê? É um risco. É um risco. Casar é um risco. Ter filhos é um risco. Você não sabe, com certeza, quais serão as consequências desse tipo de decisão que você toma. Você pode até dizer, mas eu sei sim. Mas no fundo, nem eu e nem você podemos dizer com absoluta certeza o que será do amanhã. E não é só isso. Por exemplo, alimentar-se inadequadamente é um risco. Não fazer exercício como deveríamos é um risco. Dirigir é um risco. Agora, na entrada de ano, na realidade, 2 dias antes da entrada do ano, eu estava com a minha família, viajando para o Rio de Janeiro, ali pela Rio Santos, indo em direção à Angra dos Reis, visitando os meus pais, e bem próximo de chegar ao local onde eles têm a residência, numa das únicas áreas em que a pista é reta ali, que é cheia de curvas, chegando perto da usina, há um momento em que nós temos uns bons quilômetros em linha reta. E estava tranquilo que estávamos chegando, poucos minutos, e de repente eu estava conversando com a minha esposa, e só estávamos nós, e era próximo ao meio-dia, um carro que vinha em direção contrária entrou na contramão e veio em direção a nós. Ou ele dormiu, ou ele estava bêbado, das duas uma. E foi um tremendo susto a nós, porque ele realmente veio só no momento que eu buzinei e desviei, que a pessoa acordou, não sei se acordou, viu a pista que estava à sua frente. Dirigir é um risco. Às vezes você está dentro da sua segurança, fazendo o seu melhor, e algo pode acontecer. Nós não podemos, queridos, viver sem riscos. E a pergunta que surge é essa: por que Deus nos colocou em um mundo assim? Na realidade, quando Ele nos criou, o único risco era não obedecê-lo. Em virtude da decisão dos nossos primeiros pais, a decisão que eles tomaram, aquele único risco multiplicou-se de uma maneira quase que infinita em cada área da nossa existência. Mas mesmo em meio a esses problemas e circunstâncias que eu mencionei, circunstâncias, algumas delas desagradáveis, Deus tem o poder de retirar algo de bom daquilo que é mal. E através dos riscos e das incertezas que o mundo nos apresenta, Deus quer e Deus deseja que nós possamos desenvolver a nossa fé. Queridos, Deus quer que vivamos pela fé. Deus quer que nós aprendamos a confiar nele. E através de toda a Bíblia nós vemos essa experiência sendo colocada em prática. Deus pedindo a seus filhos que confiem nele. Confie em mim. E Deus pede, queridos, em muitas circunstâncias, que eles, seus filhos, assumam riscos. E essa é uma das situações que nós encontramos no Antigo Testamento. Mais precisamente no 14º capítulo do livro de Êxodo. Nesse relato nós vemos a experiência do povo de Israel, que foi libertado por Moisés do cativeiro egípcio, em direção à Palestina, à terra prometida. E houve um momento em que eles estavam diante de uma situação inusitada a eles e sem solução, diante de um mar, do Mar Vermelho. Uma ocasião que eles tiveram a oportunidade de ver sua fé testada, mas responderam com medo. E nesse início de noite eu gostaria de compartilhar com vocês como essa experiência nos ensina a como assumir riscos pela fé. Só que antes nós precisamos, queridos, compreender alguns dos efeitos do medo em nós. Nessa experiência, a experiência que eles tiveram. E o primeiro deles é o seguinte: o medo nos causa dúvida. O medo nos causa dúvida. No verso 11 de Êxodo 14, nós lemos sobre a maneira pela qual os israelitas acusaram Moisés. Ouçam.
Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Em outras palavras, o sentimento que tomou conta do coração daquela multidão de pessoas foi a dúvida. Duvidaram deles mesmos, duvidaram das pessoas que estavam ao seu redor, mas acima de tudo duvidaram do próprio Deus. O que é impressionante, queridos, nesse relato é que pouco antes, Deus os havia libertado do cativeiro egípcio através de sinais e milagres extraordinários. Mas da mesma maneira como nós, a mente daquele povo muitas vezes, queridos, é curta. Eles se esqueceram rapidamente de tudo o que havia acontecido poucos dias antes. E eles começaram a acusar Moisés. E a acusação que eles usaram, ela centrada, demonstrando dúvida, que era resultado do medo. Alguns estudos apontam para o fato de que a dúvida nos leva, muitas vezes, a ser irônicos, céticos, assim como foi esse povo. Geralmente, nós ridicularizamos outras pessoas quando nós sentimos medo. É sempre mais fácil agir dessa forma. O segundo efeito do medo, o que o mesmo medo nos causa, queridos, é egoísmo. Quando nós ficamos com medo, nós só pensamos em nós mesmos. A nossa mente dificilmente se detém em outras pessoas. Nós pensamos quase que exclusivamente em nós. Ouçam só o que os israelitas também disseram naquele momento. Por que inventou você? Por que inventou essa história de nos tirar do Egito? Perceberam? Começaram a colocar a culpa em Moisés. Quando nós estamos com medo, nós facilmente culpamos outras pessoas. Nós encontramos desculpas esfarrapadas, evitamos qualquer tipo de responsabilidade. Nós fugimos da nossa situação. Sabe por que alguns não querem assumir o compromisso do casamento? Medo. Medo. E isso nos leva a pensar quase que sempre, exclusivamente em nós mesmos. Dúvida, egoísmo, e outro resultado do medo é teimosia. Geralmente nós somos levados a resistir, queridos, qualquer tipo de mudança quando nós temos receio, medo. Nós nos tornamos, portanto, inflexíveis e teimosos. Os israelitas também disseram para Moisés: lembra o que nós dizíamos lá? Pois dizíamos, deixe trabalharmos para os egípcios. Em outras palavras, estavam dizendo, por que você mexeu na nossa situação? Hein? Sempre vivemos assim por tantos e tantos anos. E como resultado o medo não permite, queridos, que nós cresçamos. O medo não permite que nós possamos atingir um estado de amadurecimento. Não permite que nós vivamos uma verdadeira mudança. O medo se torna uma âncora que nos prende no passado. E muitas vezes nós estamos errados, mas simplesmente nós não conseguimos admitir a nossa situação, exatamente por fruto do medo que nos leva a ser teimosos. E sem dúvida alguma, uma das coisas mais difíceis a nós é abrir a mente de uma pessoa teimosa. Já tentaram? Tentar abrir a mente de uma pessoa teimosa, quão difícil é. Finalmente, queridos, outra consequência do medo é falta de visão. Quando os israelitas viram que estavam diante do Mar Vermelho, eles disseram: era melhor viver como escravos dos egípcios do que morrer nesse deserto. Para eles, era preferível voltar à vida de escravos do que viver em liberdade, do que sonhar por um futuro melhor. Eles preferiam, naquele momento, regressar. Eles preferiam tocar o toque de retirada. Preferiam voltar. Dúvida, egoísmo, teimosia, falta de visão. São apenas algumas das consequências do medo, queridos. Mas a grande questão aqui não é o que o medo causa, e sim como nós podemos viver pela fé em situações que temos que necessariamente tomar decisões que envolvem risco. Na palavra de Deus, a Santa Bíblia, nós encontramos pelo menos 5 princípios que poderão, sem dúvida alguma, nos ajudar a vencer nossos temores, os receios que temos na nossa vida. Decisões que precisamos tomar que envolvem risco, decisões arriscadas. E o primeiro deles é o seguinte: como arriscar pela fé? O primeiro conselho que a Bíblia nos dá, o princípio é: conheça os fatos. Esse é o princípio da informação. Se você
irá arriscar pela fé, Deus deseja que você conheça os fatos da sua situação. Mas você pode estar dizendo, mas fé não é a certeza das coisas que não se veem? Vimos isso há poucas semanas. Sem dúvida alguma. Mas isso não significa que você precisa tomar todas as suas decisões no escuro, ou colocar toda a responsabilidade em cima de Deus. O que isso significa então? Significa que existe uma maneira correta, uma maneira, queridos, de prosseguir por fé, e também existe uma maneira errada em agir em cada situação. Deus não quer que nós tomemos decisões ou riscos de forma tola. Isso não é fé. Deus diz, conheça os fatos. Entenda, pega as informações ao redor da sua decisão. Faça a sua parte e descubra tudo o que você pode saber sobre a decisão que você precisa tomar. No livro de Provérbios, nós encontramos os seguintes conselhos. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Vocês percebem aqui, queridos? A pessoa prudente age com base em fatos, com conhecimento. O insensato, ou como dizem os jovens, o sem noção, age sem pensar, sem pensar. No capítulo seguinte, Salomão diz o seguinte, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Discernimento, sabedoria, conhecimento dos fatos, informação. Um outro conselho bíblico também que está no livro de Provérbios diz o seguinte, por todos os meios possíveis, torne-se uma pessoa que conhece e entende a vida. Vou repetir, por todos os meios possíveis, torne-se uma pessoa que conhece e entende a vida. Em outras palavras, custe o que custar, conheça o que você puder antes de tomar qualquer decisão. Portanto, quando você está diante de uma grande decisão, quando você se coloca diante de situações que envolvem risco, conheça os fatos, pergunte, adquira informação. Converse com pessoas que já passaram por situações similares. Leia a respeito do assunto. Busque informação sobre aquilo que está envolvido. Alguns estudos indicam que a grande maioria dos negócios empresariais que fracassam foram criados em cima de entusiasmo apenas e não de fatos concretos sobre o empreendimento. Muitos casamentos também fracassam pela mesma razão. Ah, nós nos amamos. Isso é o que importa. Será? É óbvio que é necessário mais do que amor, queridos, para fazer que uma relação matrimonial seja bem-sucedida. Conheça os fatos. Portanto, o primeiro princípio é informação. Já o segundo princípio que a Bíblia nos apresenta é a avaliação. Em outras palavras, avalie o preço a ser pago. Esse é o princípio, queridos, que envolve o porquê daquilo que você está fazendo e quais são os riscos envolvidos. Qual que é o preço a ser pago? Hein? Quanto tempo levará? Quanto dinheiro custará? Quanta energia eu vou ter que colocar nesse empreendimento, nessa decisão? Quanta emoção está envolvida? Hein? Quanto da minha reputação sofrerá com essa decisão? Ouçam bem o que o próprio Jesus Cristo disse a esse respeito. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? O que Jesus quer dizer com isso? Se você deseja construir um prédio, é melhor você ter certeza que o orçamento vai cobrir. Você precisa avaliar o processo e quanto custa a construção. Se você sai para a guerra, é melhor você calcular da melhor maneira possível a força do exército inimigo e compará-la com a força dos seus soldados. O que, em simples palavras, significa avalie o custo envolvido em suas decisões. A palavra de Deus, queridos, também afirma, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas. Sem dúvida alguma, é sempre mais fácil entrar em situações difíceis do que sair delas. É sempre mais fácil fazer contas do que pagá-las.
É sempre mais fácil encher a agenda de compromissos do que cumpri-los. É sempre mais fácil começar um relacionamento complicado do que acabá-lo. Portanto, nós precisamos escolher nossos compromissos, escolher nossas palavras quando fazemos promessas com cuidado. Conheça os fatos, avalie o custo envolvido. Essa é a orientação que Deus nos dá. E o que Deus quer que nós compreendamos aqui, queridos, é simples. Toda decisão que nós tomamos, nós pagamos um preço. Você tem que saber qual é esse preço antes de tomar sua decisão. Ouça com atenção mais um conselho das Escrituras. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Provérbios 22, 3. Em outras palavras, ao tomar decisões de risco, nós temos que fazer duas perguntas para nós. É necessário mesmo? E segundo, vale a pena? Nunca se esqueça, avalie as consequências envolvidas. Terceiro princípio, em como vencer o medo diante de situações, de decisões arriscadas. Planeje seus passos. Planeje seus passos. Isso é o que também nós encontramos no conselho bíblico. A Bíblia diz, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Vocês não querem repetir comigo essa última parte aqui? O homem prudente vê bem onde pisa. Está fraco, hein? O homem prudente vê bem onde pisa. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. A pessoa que é sábia, queridos, pensa antes naquilo que precisa fazer, planeja bem seus passos, os passos que precisa dar. Prepare-se, planeje-se. Na última semana, nós falamos sobre a importância de sempre esperar pelo melhor. Lembram-se? Fé, queridos, é sempre esperar pelo melhor. E por falar na semana passada, eu fiz um desafio a vocês. Vocês se lembram que eles estiveram aqui? Começar o dia recitando um texto da Bíblia, o Salmo 143, 8. Faze-me ouvir do teu constante amor pela manhã, pois em ti confio. Vocês se lembraram? Sim? Alguns sim, outros não. Para você que se lembrou, parabéns. Porque você começou os dias da sua semana da melhor maneira possível, com Deus ao teu lado. Se você não conseguiu, não desista. Tente novamente. O mais importante, queridos, é sempre lembrar. Comece seu dia com Deus. Só que voltando ao assunto relacionado a como planejar nossas ações, um outro conselho da Bíblia é: nós fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. E aqui nós vemos o planejamento, nesse verso, envolve duas partes. A nossa parte e a parte de Deus. E neste momento eu gostaria de convidar aqui à frente duas pessoas que tenho conhecido cada vez mais há pouco tempo, o Márcio e a Fabiana. E eles vieram do sul do país, de Santa Catarina, e hoje são membros aqui de nossa comunidade. Olá, querida, tudo bem? Tive o privilégio de fazer o batismo da Fabiana no finalzinho do ano passado. E quando preparando a mensagem, e ao ver aqui que quando nós temos fé em Deus, precisamos compreender que a fé envolve dois aspectos, a nossa parte e a parte dele. Resolvemos então convidá-los aqui para contar um pouquinho da sua história. Márcio, diz de forma rápida para a gente como é que começou esse empreendimento de vocês. Na verdade, a gente tinha ido para Florianópolis, né, junto com a Fabiana, e nós, trabalhando com o pai dela, surgiu a oportunidade de comprar uma franquia, né? Já que eu trabalhava na franquia do pai dela, junto com a Fabiana, né? E tudo aquilo que a gente tinha feito nesse trabalho fez com que as pessoas da franqueadora achassem que a gente seriam pessoas ideais para tomar conta daquela franquia, adquirir. Algumas coisas
eu não fiz um planejamento como deveria planejar. E estava confiando muito na minha capacidade administrativa. Tipo assim, deixa comigo, né? Foi exatamente isso. Deixa comigo que eu sou capaz de fazer a coisa acontecer. E era isso que estava na minha cabeça, né? De fazer a coisa acontecer. E nós entramos no primeiro ano, fizemos algumas modificações positivas, mas as coisas não começaram a ir bem, porque estava faltando alguma coisa. Nesse sentimento, vocês contaram a história de vocês a mim, se colocaram na posição de que nós vamos conseguir. E Fabiana, você mencionou para mim que essa decisão de vocês trouxe algumas consequências. Quais foram elas? Trouxeram consequências no nosso relacionamento, muitas consequências sérias, consequências familiares com os nossos pais, consequências financeiras, assim, ao extremo, que hoje normalmente nós aqui não passaríamos no nosso dia a dia. Nunca tinha passado na minha vida. Essa decisão de andar sozinho, pelo que você menciona, vocês chegaram quase à separação, é isso, né? Sim. Problemas financeiros, foi de mal a pior o negócio, e dificuldades na família, em virtude de tudo aquilo que vocês dois estavam sofrendo. E me parece que vocês chegaram no fundo do poço. E que decisão que vocês tomaram? Diz para mim, Márcio. A decisão foi que eu decidi ouvir a voz de Deus, né? E chegou um certo momento que nós íamos nos separar, e foi um momento muito angustiante. Estavam os pais da Fabiana, e tem um momento que eu falei assim, chega, vou fazer aquilo que é certo, eu vou realmente fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Praticamente assim, vou voltar para a casa de Deus, vou voltar para Deus, né? Deixar Deus conduzir a nossa vida. E todo esse processo também os levou, a despeito da formação cristã que vocês tinham, vocês se afastaram de Deus, né? Exatamente. Não, a gente estava mas não estava completo. Sempre éramos nós que tomávamos conta da nossa vida, não Deus. E aí decidiram começar do zero. Decidimos, olha, recomeço. Em 60 dias, vamos botar a empresa à venda. Se nós vendemos a empresa, ótimo. Se não vender, vamos fechar, pagar. Foi um plano que vocês fizeram com Deus? Exatamente. Temos que vender em 60 dias. E está em suas mãos, Senhor. Está em suas mãos, vamos vender. E venderam? Não vendemos. Não venderam. Não vendemos. Nós arcamos com todo o prejuízo, em 60 dias a gente não vendeu. Foi literalmente um recomeço, e a gente sabia que ia ser para o lado financeiro, ia ser uma ré tremenda. Mas a gente tinha certeza que, confiando em Deus, a gente ia conseguir. Que a despeito de não terem conseguido sanar esse problema, Deus tinha um plano para vocês. Com certeza. E o que aconteceu? Fechamos a empresa, começamos a trabalhar. Eu voltei a fazer alguns trabalhos de consultoria, né? Por incrível que pareça, a coisa começou a engrenar, mas a gente sabia que Deus tinha alguma coisa preparada para nós. Todos os dias orando, todos os dias. A gente só saía de casa para fazer as coisas depois do nosso pedido, da nossa oração, da nossa conversa com Deus, ao dormir, ao deitar, ao tomar uma decisão no dia a dia. Deus tornou-se prioridade, então. Tudo era conversado com Deus. E a gente ficou assim 1 ano e uns 4 meses, esperando essa resposta. Fazendo a parte de vocês. Exatamente. Aguardando Deus atuar. A gente queria que fosse em 6 meses a resposta, mas ela não veio. Ela Ou demorou em uma 1 ano. semana, né? Seria bom. Mas a coisa foi construída da maneira que tem que ser construída. Paciente, né? esse menino, né? Já vi tudo, né? De uma maneira muito melhor, com muito mais paz, com muito mais tranquilidade. Que vocês nem imaginavam, né? Que nunca imaginava. A gente nunca imaginava. Surgiu uma oportunidade de emprego em São Paulo, que eu tinha muita vontade de vir para a Nova Semente, para a igreja aqui, participar desse trabalho. Estava fazendo um trabalho na Igreja Central de Florianópolis também muito bacana, muitos amigos queridos também. Mas meus pais, eu sou daqui de São Paulo, meus pais também tinham necessidade de estar um pouco com eles. E Deus encaminhou. Colocamos literalmente nossa vida na mão dele, ele encaminhou. Hoje eu tenho um emprego muito bacana. Em 30 dias a nossa vida fez assim. Exatamente. Completamente. A decisão de buscar a Deus, colocá-lo como prioridade em fé, fazendo a nossa parte e Deus complementando com a sua parte. Eu me recordo, algum tempo atrás, quem sabe mais de ano, num dos programas, quando acabou aqui à tarde, foi quando eu conheci o Márcio.
lá na porta, ele veio me cumprimentar e disse: pastor, eu sou de Santa Catarina, gostei muito do que vi e queria trazer algumas das coisas, levar algumas das coisas que eu vi aqui num trabalho que está sendo feito lá em Santa Catarina. Puxa, que bom, achei interessante, simpático a maneira dele conversar. E de repente, passaram alguns meses, estava o Márcio aqui: pastor, eu vim para ficar. A maneira pela qual Deus trouxe uma reviravolta completa na vida deles, ambos hoje envolvidos aqui em nossa comunidade, servindo a cada semana, e que Deus possa abençoá-los, queridos, a manterem-se dessa maneira. Façam a parte de vocês e Deus sempre fará a dele. Nós que agradecemos a Deus. Fará a dele. Deus os abençoe. Obrigado, queridos. Obrigado. Sem dúvida alguma, queridos, nós devemos fazer nossa parte, porque essa é a nossa responsabilidade. Mas nós precisamos confiar na orientação de Deus. Vocês viram só pelo testemunho aqui, a história do Márcio e da Fabiana. Esperaram mais de ano, orando diariamente, pela orientação de Deus. Fazer nossa parte e aguardar a direção de Deus. Ambas vão juntas. Deus faz a sua parte e eu e você precisamos fazer a nossa. Ao nós planejarmos, nós precisamos orar. Peça a orientação de Deus para as suas decisões. O que isso significa? Significa que planejamento e a busca por orientação divina devem sempre caminhar de mãos dadas e na ordem devida. Quando você planeja sem oração, ouça bem, você está dando um passo em direção a dificuldades. Por quê? Porque você estará tomando decisões sozinho. Porque você vai estar tomando decisões sozinha. Um sem o outro é insuficiente. Alguns dizem: eu nunca planejo nada. Eu não me organizo, eu vivo pela fé. Queridos, isso não é fé, isso é presunção. E entre elas há um abismo que as separa. Eu queria que vocês ouvissem agora algumas frases sobre planejamento e preparo. A importância do planejamento, a importância do preparo. Antes de falar, ouça. Antes de escrever, pense. Antes de investir, investigue. Antes de gastar, ganhe. Antes de criticar, espere. Antes de desistir, tente novamente. Antes de se aposentar, economize. Antes de morrer, doe. Antes de planejar, ore. Planeje com o coração. Prepare com propósito. Prossiga com alegria. Busque com persistência. Queridos, não pense que planejar é o contrário de viver por fé. As duas coisas, como eu mencionei, andam de mãos dadas. Mas nunca se esqueça qual delas vem primeiro. Ore. Depois planeje. E além da oração, outra sábia maneira de nós planejarmos é buscar conselho de pessoas mais experientes. Pessoas que já passaram pelo mesmo caminho. E também nessa área a palavra de Deus nos aconselha sobre isso. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Portanto, ore em primeiro lugar. Busque conselhos sábios para planejar suas decisões. Queridos, não tomem importantes decisões sem antes buscar conselho de pessoas que realmente poderão te ajudar. Próximo princípio é anuncie seus objetivos. Esse é um princípio da declaração. E vou explicar a vocês. Será que não é muito mais fácil para nós simplesmente arriscar sem que ninguém saiba? Para depois a gente não passar por tolo, se o plano não funciona? Certamente é mais simples. Mas agindo assim também outra coisa é certa. Você não tem como demonstrar a sua fé. Objetivos em nossa vida, queridos, são declarações de fé. Certa vez o apóstolo Paulo, ao partir da cidade de Éfeso, ele foi abordado por alguns cristãos daquela cidade que queriam que ele permanecesse com eles. E ouçam só com atenção a resposta que Paulo deu àqueles homens. Mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso.
E nesse caso específico, era a vontade de Deus que ele retornasse. No próximo capítulo diz o seguinte, no versículo 1 do capítulo 19: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Cumpriu sua promessa, pois assim era o plano de Deus. E a mesma lição, queridos, nos é ensinada no livro de Tiago. Diz o seguinte: vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É assim, queridos, que nós fazemos a nossa declaração de fé. Se Deus quiser, se Deus desejar, faremos isso ou aquilo. Você não diz com presunção, isso vai acontecer de qualquer forma. Não, não. Você ainda pode estar se perguntando, quem sabe, por que eu devo anunciar o risco que eu estou tomando? 3 razões rápidas. Primeira delas, sua fé cresce quando você declara sua confiança em Deus. Segunda razão é que a sua responsabilidade aumenta diante das pessoas. Por exemplo, é muito mais fácil você deixar um hábito destrutivo quando você diz às pessoas, seus familiares, eu vou parar de fumar. O que vai acontecer? A próxima vez que eles verem você com o cigarro na mão, vão te cobrar. Escuta, você não disse que ia parar? Portanto, traz apoio das pessoas. A ajuda das pessoas é importante a você, porque elas começam a compartilhar do seu sonho, da sua visão. Recapitulando então, aquilo que mencionamos até agora, conheça os fatos, avalie o custo envolvido, planeje suas ações e anuncie seus objetivos. Mas agora chegamos ao último e o mais importante deles, que é o momento da verdade. Coloque seu plano em prática. E esse é o princípio, queridos, da ação. Esse é o princípio da iniciativa. Esse é o passo da fé. Esse é o passo da fé. Vocês já viram alguma apresentação de trapezistas? Já viram? Tiveram essa oportunidade? Já há um bom tempo. Eu queria ter a oportunidade de ver, ao vivo, um trapezista, como vocês estão vendo essa imagem, atuando. E agora, no meio do ano passado, de férias, com a minha família, nós tivemos a oportunidade de viajar com o meu irmão, que mora nos Estados Unidos. Nós visitamos uma apresentação do Cirque du Soleil, que fica em Las Vegas, e tivemos a oportunidade de ver um show de trapezistas. Que coisa extraordinária. Eles estão lá, eu sei lá que altura que é aquilo, 25, 30 metros de altura. E eles se jogam no ar. Simples. E o outro que vem no sentido contrário, está pronto para pegá-lo. E por uma fração de segundos, por um momento, eles ficam absolutamente voando, sem asas, e sem estar segurando em coisa alguma, no ar. Queridos, essa foto aí é a foto de uma parábola moderna do que significa viver pela fé. É assim que muitas vezes Deus atua na nossa vida. Nós precisamos, queridos, pular no ar. Soltar daquilo que nos dá conforto, nos dá segurança. E esperar confiantemente que Deus vai nos segurar do outro lado. Vocês se lembram da experiência de Pedro? Eu já contei essa história a vocês alguns anos atrás. Certa vez, Pedro, juntamente com os outros discípulos, estavam numa situação de desespero, dúvida. Cristo havia ordenado a eles, seus discípulos, que eles deveriam atravessar o mar da Galileia sós em um barco. Mas durante a travessia eles foram atingidos por uma tremenda tempestade. E o relato bíblico, está em Mateus capítulo 14, dos versos 22 até 33, diz que tudo isso aconteceu de madrugada. Só que de repente os discípulos ali no desespero, aquela tormenta de madrugada, pensando que todos iriam morrer, eles veem um vulto se aproximando, andando pelas águas. Era Jesus. O sentimento que tomou o coração deles, imaginem só. Pavor, medo, terror. A Bíblia diz que eles pensavam que era um fantasma. Só que no meio de tudo isso, da emoção que é no coração daqueles homens, Pedro diz o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Vem. Vem. Pedro podia ter ficado no barco, dizendo: Senhor, é o seguinte,
Na realidade, eu acredito que eu até posso andar sobre as águas com a sua ajuda. Eu acredito que o Senhor não vai me permitir que eu me afogue. Eu acredito em tudo isso, mas daqui eu não saio. Enquanto ele não desceu do barco, nada aconteceu. Por quê? Simples. Para andar sobre as águas, você precisa descer do barco. Você precisa dar o passo da fé. E essa é a parte mais difícil. Na maioria das decisões de risco que nós precisamos tomar, existe aquilo que nós podemos chamar do ponto sem retorno, quando não dá para voltar mais. Quando nós temos que, inevitavelmente, encarar o nosso maior medo. Sempre quando a fé é exercida em um ponto da nossa vida que envolve risco, nós atingimos aquilo que eu chamo de um ponto sem retorno, onde você tem que encarar seu medo. Quantos aqui já andaram de montanha-russa? Posso ver as mãos? Mas eu estou falando não aquelas montanhas-russas mesmo, apavorantes. Tem algumas aqui já no Brasil. E as mais fortes, principalmente, aqui no Brasil eu nunca fui em nenhuma forte, mas fora já fui. Sempre na fila tem aquelas advertências. Se você tem problema de pressão, saia. Se você não tem altura, não fique aqui. Se você tem, fica tonto. Eles vão só te avisando, te assustando o caminho inteiro. E na realidade, quando a fila ela vai se aproximando do local, eles têm portinhas para você sair. Eles avisam uma porta para você mudar de ideia. A chance de cair fora é apresentada diversas vezes. Mas, de repente, depois daquela 1 hora, 1h30, 2 horas que você chega na fila, chega o ponto sem retorno. Quando é que ele acontece? É? Quando você está sentado e eles apertam o cinto. Né? Dali em diante, a única saída é depois da voltinha. Foi exatamente assim, queridos, que o povo de Israel se viu diante do Mar Vermelho. Deus os colocou, como nós falamos aqui no Brasil, numa sinuca de bico. Eles não tinham como optar por outra alternativa. Haviam montanhas dos dois lados, um exército ensandecido por detrás e um oceano diante deles. Estavam numa situação em que eles poderiam demonstrar a sua fé. Mas como nós já lemos, o que eles sentiram foi medo. Foram acometidos então pela dúvida, egoísmo, teimosia, falta de visão. O que é que eles quiseram? Quiseram voltar a ser escravos no Egito. O sentimento no coração deles era viver a mesma vida que eles viveram por 400 anos, sendo maltratados, sem direito, sem liberdade, sem salário, abusados, apanhando, passando fome, sendo mortos. Foi isso que eles sentiram no coração. Queremos tudo isso de volta. Estamos com saudade de sofrer. O medo faz isso conosco, queridos. Causa o desejo de desistir. Faz com que nós sintamos o desejo de pegar o primeiro retorno. Voltar a ser prisioneiros das nossas próprias circunstâncias. E eu te pergunto, por que nós agimos da mesma forma? Porque nós permitimos que hábitos que nos destroem, situações que nos afrontam. Por que nós permitimos que relacionamentos que nos magoam dominem nossa vida? Por que nós gostamos de viver como escravos? Por causa do nosso medo. Nós temos medo de ser libertos por Deus. Pela simples razão de que, para ser livre por Deus, nós precisamos exercer fé. Mas qual que é a solução? Né? Onde é que nós podemos encontrar coragem para reverter um casamento que está prestes a acabar? Onde é que eu posso encontrar coragem para confrontar um filho meu com amor? Mostrar para ele as consequências das decisões erradas que esse filho está tomando. Onde é que eu posso encontrar coragem para esperar pelo melhor, mesmo diante da falta de compreensão, descrédito daqueles que estão ao meu redor? Né? Na Bíblia nós encontramos a resposta, queridos. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo,
Em Deus eu confio e não temerei. Onde podemos encontrar coragem? Somente em Deus. Nunca se esqueçam, queridos, coragem não é estar livre do medo. Coragem é agir mesmo quando sentimos medo. São nesses momentos que nós compreendemos o que Paulo queria dizer quando ele escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Quem disse que Paulo não tinha medo no coração quando escreveu isso? Em Deus eu encontro forças para vencer qualquer situação. É desse tipo de fé, queridos, que nós precisamos para recomeçar nossa vida, para recomeçar um novo ano. É desse tipo de fé que nós precisamos para enfrentar dificuldades que hoje o contexto mundial coloca diante de nós. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Se você não se lembrar de nada do que eu disse até agora, por favor, não se esqueça disso. O segredo para viver pela fé é dar o passo inicial mesmo quando nós sentimos medo. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, Deus não proporcionou a eles um atalho. Deus não construiu uma ponte para eles passarem. Deus não os transportou miraculosamente para o outro lado. Não. Nada disso. Deus disse para Moisés: erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Mas o que é mais extraordinário ainda é que Deus disse antes disso: Moisés, por que você está clamando para mim? Moisés, é o seguinte: diz para esse povo que sigam avante. Levantem e marchem em direção ao mar. Ande em direção daquilo que te causa medo. Tenha coragem. Não tenha medo. Confie em mim. Mas vamos ser bem sinceros aqui, queridos. Cada um de nós tem o seu mar vermelho diante de si. O que causa medo a você nesse momento, hein? O que causa o maior medo no seu coração? Perder alguém que você ama? Uma doença? Desemprego? Um casamento que está desmoronando? Receio de ficar sozinho o resto da vida? As críticas das pessoas que não compreendem o seu sofrimento? O que te causa medo? Falta de amparo, auxílio? Ouça a voz de Deus. Por que você está clamando a mim? Siga avante. Siga avante. Queridos, a oração não pode ser uma desculpa para a nossa procrastinação. Nós precisamos agir em fé. Diga você mesmo: eu darei o passo da fé. Eu vou buscar a reconciliação. Eu vou fazer a restituição. Eu vou começar a minha vida novamente. Você não pode ficar pensando um desses dias, porque um desses dias não é dia nenhum. Um desses dias eu vou me decidir por Cristo. Um desses dias eu vou levar Deus a sério na minha vida. Um desses dias eu vou mudar meu comportamento lá em casa. Um desses dias eu vou mudar o tratamento que eu dou para minha esposa e para meus filhos. Um desses dias eu vou colocar Deus em primeiro lugar nas minhas finanças. Um desses dias eu vou me preparar e aceitar o batismo. Um desses dias eu vou estar pronto para receber Jesus Cristo quando Ele voltar. E eu te pergunto, quando é que você vai tomar essas decisões, hein? Quando não sentir mais medo? Quando elas deixarem de ser arriscadas, hein? Um desses dias, meus queridos, cuidado. Cuidado. Se você não agir com fé, esse dia poderá nunca existir. E eu sinceramente espero que essa não seja nunca a sua experiência. Ande em direção daquilo que lhe causa medo. O mar vermelho da sua vida tem uma convicção, se tornará um caminho aberto para você passar. Confie em Deus. Oremos. Bom Deus, sem dúvida alguma, o medo muitas vezes não permite que nós possamos dar esse passo tão importante. O passo de viver plenamente em fé. Viver por fé ao teu lado. E, bom Deus, de uma maneira toda especial, oro a Ti nesse momento, pelas pessoas que aqui se encontram.
por aquelas que terão a oportunidade de ouvir ou assistir essa mensagem. A que possam, Senhor, neste momento, tomar decisões dentro do seu coração, que os leve a agir, a levantar, a caminhar em direção ao mar vermelho antes mesmo dele se abrir. A que possam viver com fé e por fé. A que possam se lançar como um trapezista, confiando que do outro lado alguém o segurará. E que possamos confiar que nesse pulo que damos em fé, do outro lado está a sua mão, Senhor, a nos segurar. Deus abençoe-nos, dá-nos uma semana de bênção ao teu lado. E querido Deus, se entre nós existe alguém que ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo, por pensar que quem sabe um desses dias, mais à frente, eu não vou ter medo, eu vou estar pronto, que ele possa repensar e hoje ainda dizer a um amigo, a alguém que tomou a decisão de segui-lo, que ele possa declarar a sua fé. Quem sabe aqui nesse momento há alguém dizendo: eu aceitei Cristo na minha vida, me ajude a prosseguir nesse caminho. Abençoe, Senhor, essa pessoa. Abençoe cada um de nós, bom Pai. E essas bênçãos e favores eu te lhe suplico em nome e pelo amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.